Nessa videoaula, nós vamos estudar os fatores que alteram, que afetam o equilíbrio químico. Vamos lá, pessoal! O deslocamento do equilíbrio químico foi estudado e estabelecido pelo químico francês Le Chatelier. Le Chatelier, ele promoveu a aplicação da química na indústria francesa, e deu grande contribuição na produção do gás amônia, cimento, aço, cerâmica, dando então grande contribuição na área da termodinâmica. Como sabemos, para que um sistema esteja em equilíbrio, a velocidade da reação direta deve ser igual à velocidade da reação inversa. As condições que envolvem essas reações não podem ser modificadas. Caso isso ocorra, se eu modificar alguns fatores que estão determinando aquela reação química, se eu alterar algum desses fatores, caso isso ocorra, haverá uma alteração no equilíbrio. Essas modificações que podem modificar o equilíbrio químico é a concentração, tanto de reagentes quanto de produtos, a temperatura e também a pressão do sistema. Essas modificações, elas podem beneficiar um dos lados da reação, o sentido direto ou o sentido inverso, de acordo com as minhas intenções, de acordo com o que eu desejo, tá certo? Chamamos essas perturbações de deslocamento do equilíbrio químico. Quando alteramos a concentração de reagentes ou produtos em um sistema que se encontra em equilíbrio químico, ele buscará um novo estado de equilíbrio que anule essa perturbação. Dessa forma, haverá o deslocamento do equilíbrio, ou seja, uma busca por uma nova situação de equilíbrio, favorecendo um dos sentidos da reação. Então, se eu aumento a concentração, seja de reagentes ou de produtos, ocorrerá o deslocamento do equilíbrio químico no sentido contrário. Então, se eu aumento a concentração de reagentes, o equilíbrio vai se deslocar para o lado dos produtos, a fim de diminuir essa perturbação. Se eu aumento a concentração de produtos, então vai deslocar no sentido contrário para a formação dos reagentes. O inverso é verdadeiro também. Se eu diminuo a concentração, o equilíbrio vai se deslocar no mesmo sentido, a fim de minimizar essa perturbação. Vamos ver um exemplo prático, Então, o principal constituinte dos dentes é a hidroxiapatita, representada aqui por Ca5OH, PO4,3. E nos dentes existe o seguinte equilíbrio químico: a hidroxiapatita, aqui do lado dos reagentes, do lado esquerdo, se decompondo nos seus íons, Então, no íon cálcio 2+, no hidróxido e no fosfato, tá certo? Então, existe esse equilíbrio, na superfície do dente, no esmalte dos dentes, tá certo? Se eu consumo bebidas ácidas, Ácido é H+. O H+ vai reagir com a hidroxila, diminuindo a quantidade de hidroxila nesse equilíbrio. Desta maneira, então, como eu diminuir a quantidade de produtos, vai deslocar no mesmo sentido, a fim de minimizar essa perturbação. Então, o equilíbrio vai se deslocar para a direita e isto vai enfraquecer o esmalte dos dentes, tá certo? Contrariamente, se eu escovo os dentes com pasta alcalina, eu estou
aumentando a quantidade de hidroxila. Aumentando a quantidade de hidroxila favorece o equilíbrio para o lado da formação da hidroxiapatita, para o lado esquerdo. Isso, então, fortalece o esmalte dos dentes. A capacidade de modificação da temperatura em deslocar o equilíbrio químico, ela pode ser percebida quando conhecemos a variação de entalpia da reação química. O conhecimento da variação de entalpia do ΔH indica a natureza da reação direta e inversa em um processo químico. Os sistemas que liberam calor, como sabemos, nós temos a entalpia dos produtos menor que a entalpia dos reagentes. Se eu fizer produtos menos reagentes, eu vou obter um ΔH menor do que zero. A setinha é para baixo e esses sistemas são denominados exotérmicos. Se o sistema absorve calor, então a entalpia dos produtos, o HP, é maior do que a entalpia dos reagentes. Se eu fizer a variação de entalpia, o ΔH, o produtos menos reagentes vai dar um valor maior do que zero, né? Esses sistemas são denominados de endotérmicos, né? De acordo com o princípio de Le Chatelier, né? O equilíbrio, quando ele for perturbado, ele vai trabalhar no sentido de reduzir essa perturbação e voltar à situação de equilíbrio. Quando a temperatura é aumentada, né, o equilíbrio tende a se deslocar para o sentido endotérmico da reação. O sentido endotérmico é aquele sentido que possui maior energia para os produtos, né? Então, o aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico da reação. O contrário é verdade também. Se eu diminuir a temperatura, o equilíbrio tenderá a se deslocar no sentido exotérmico. Além do deslocamento do equilíbrio, vai haver uma nova situação de equilíbrio, onde o valor da constante de equilíbrio, o Kc, vai ser alterado. A concentração não altera o valor do Kc. E nós vamos ver também o efeito da pressão, que também não altera o valor da constante de equilíbrio. O único fator que altera a constante de equilíbrio é a temperatura, como veremos mais adiante. De acordo com o princípio de Le Chatelier, então, como nós vimos, um sistema tende a permanecer em equilíbrio até que ele seja perturbado. Se eu perturbar o sistema, se eu alterar alguma das condições do sistema, ele vai, então, procurar reduzir essa perturbação e estabelecer, então, um novo estado de equilíbrio. Vamos ver um exemplo prático envolvendo o efeito da temperatura e uma reação química. Aqui nós temos, então, que 1 mol do gás nitrogênio mais 3 mols do gás hidrogênio estão formando 2 mols de amônia. Eu tenho como dado a variação de entalpia da reação direta. Então, indo da esquerda para a direita, o ΔH da reação é negativo, é menos 26,2 quilocalorias. Isso quer dizer que a reação direta é exotérmica. Se a reação direta é exotérmica, a reação inversa, da direita para a esquerda, ela é endotérmica. Bom, se eu aumentar a temperatura desse sistema, ele vai deslocar para o lado endotérmico. O lado endotérmico desse equilíbrio é da direita para a esquerda. Então, se eu aumentar a temperatura, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, aumentando, então, a quantidade de reagentes
no sistema. E o valor da constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio vai diminuir, porque a constante de equilíbrio ela é dada pela concentração molar do gás amônia elevado ao quadrado, devido a esse 2 estequiométrico aqui na frente da amônia, né? Então, eleva ao quadrado, dividido pela concentração molar do gás nitrogênio, vezes a concentração molar do gás hidrogênio, elevado ao cubo, devido a esse coeficiente estequiométrico aqui do gás hidrogênio ser 3 na equação química, tá certo? Então, o aumento da temperatura que está deslocando para a esquerda, para maior quantidade de reagentes, então, reagentes e a constante de equilíbrio são inversamente proporcionais. Se eu aumento a quantidade de reagentes, a constante de equilíbrio vai diminuir. Contrariamente, então, se eu diminuir a temperatura desse sistema, né? Diminuir a temperatura e deslocar o equilíbrio para o lado exotérmico. O lado exotérmico aqui é da esquerda para a direita. Então, eu estou deslocando para a direita para a formação de produtos. O Kc aumenta porque a constante de equilíbrio, em termos de concentração, ela é diretamente proporcional à quantidade de produtos. E aqui a diminuição da temperatura está deslocando para maior quantidade de produtos, então o Kc aumenta. A temperatura altera o valor da constante de equilíbrio. O último fator que a gente vai estudar, então, é o efeito da pressão sobre o equilíbrio químico. A pressão, ela vai ter efeito somente sobre os gases presentes naquele sistema. Por quê? Se eu tiver a matéria no estado líquido ou no estado sólido, a atividade de líquidos e sólidos no equilíbrio químico é considerada como constante. Então, a pressão não terá efeito sobre os líquidos e sólidos, somente para a matéria no estado gasoso. Então, eu vou observar na equação química os componentes das substâncias que estão na forma gasosa, tá? Porque a pressão terá efeito somente sobre os gases, né? Vamos ver um exemplo simples aqui de um cilindro, né? Então, os gases contidos aqui nesse cilindro sobre uma pressão P e um volume V, se eu aumentar a pressão, o que vai acontecer sobre esse sistema? O volume vai diminuir, porque os gases eles têm a propriedade de serem comprimidos ou de se expandir. A lei que governa, né, os gases é PV igual a nRT, como vocês sabem. Então, se eu aumento a pressão, a força sobre a área, sobre esse sistema, o volume irá diminuir. Então, esse princípio eu vou utilizar para as equações químicas, né? Quando eu aumentar a pressão de um sistema químico, eu vou procurar o estado de menor volume, envolvendo apenas os gases. Se o sistema químico não tiver variação de volume, então a pressão também não terá efeito sobre esse sistema. Vamos ver aqui um exemplo prático do efeito da pressão sobre um sistema químico. Nós temos aqui, então, 1 mol de gás nitrogênio mais 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de gás amônia em equilíbrio. Todas as substâncias estão na forma gasosa, então eu vou contar o volume para todas elas. 1 mol, eu vou fazer uma aproximação como sendo o volume de 1V. Então, 3 mols, a aproximação vai ser para esse gás ocupando o volume de 3V, e 2 mols de amônia vai ocupar um volume de 2V, já que todos estão na forma gasosa. Do lado esquerdo dos reagentes, eu tenho um total de 4 volumes ocupados pelos gases. E do lado direito dos produtos, eu tenho um volume ocupado de 2V
para o gás amônia. Então, se eu aumentar a pressão, eu sei que o equilíbrio químico será perturbado e vai deslocar para o menor volume. O menor volume aqui é para a direita. Então, o aumento da pressão desloca o equilíbrio para a direita, para a formação de produtos, favorecendo a formação da amônia. Já por outro lado, se eu diminuir a pressão, eu sei que a diminuição vai provocar o deslocamento do equilíbrio para o maior volume da equação química. O maior volume aqui é para a esquerda, então a diminuição da pressão desloca o equilíbrio para a esquerda, favorecendo a formação de reagentes. A seguir, nós temos 4 exercícios propostos que serão resolvidos na próxima videoaula. Com isso, nós terminamos, então, essa parte de equilíbrio químico, deslocamento do equilíbrio químico pelo efeito da concentração, da temperatura e pressão. Agradeço a participação de todos. Até mais!